todos e a todas, meu nome é Lorena e hoje eu vou mostrar um pouco do software Unscramble X versão 10.5. Bom, o software Unscramble X pertence à empresa Chemo Software, que foi fundada em 1984. É uma empresa norueguesa e que possui hoje escritórios pelo mundo todo e também trabalha com organizações de prestígio. Esse software Unscramble X ele é reconhecido por seu fácil uso, pela sua visualização de dados muito boa e também porque ele possui métodos de análise multivariadas avançados. Então, este é o site oficial da Chemo Software e logo na página principal é possível obter informações sobre o Unscramble X, versão 10.5. Essa versão foi lançada em maio, como vocês podem ver aqui, New Release, é a última versão. E ao baixar esse software aqui no Free Trial, ao baixar aqui, você tem uma versão demonstrativa dele, válida por 30 dias, uma versão free, não precisa pagar. E ao baixar esse Unscramble X, você também baixa o Design Expert, que é um software para planejamento experimental. Então, esse Free Trial vem tanto o Unscramble X como o Design Expert. Aqui também você pode requerer uma cotação desse software. E dentro de 2 a 3 dias, eles vão te responder com a cotação pedida. Como eu disse anteriormente, esse software ele tem representantes pelo mundo todo. E aqui no Brasil, ele é representado pela empresa chamada Astro 34. Então, ao pedir a cotação, eles te respondem bem rápido e te mandam esse e-mail com os valores do software aqui. A Chemo oferece condições diferenciadas para aquisição do software, tanto para empresas privadas como para instituições sem fins lucrativos e para o setor acadêmico. Então, aqui o quadro abaixo ele te dá o valor em dólares americanos e esse valor ele é acrescido de acordo com o tempo da licença que é requerido. Então, se for uma licença de 1 ano, é um valor menor. Então, esse valor vai aumentando a partir dos anos que você requereu essa licença. Então, aqui, primeiro, para o setor acadêmico, se você é um professor titular e quer 1 ano de suporte incluso, você paga R$ 2.364. E se você for aumentando o ano, então vai aumentando o valor. Agora, se você é um professor titular com 10 licenças para alunos, você paga já um valor maior e esse valor vai crescendo durante o tempo que você requereu sua licença. E a licença para um único aluno com 1 ano de suporte é de $410 americanos. Agora, se é uma empresa privada que está requerendo, esse valor ele aumenta substancialmente aqui, ó, para uma licença $7.800. E esse valor para 1 ano, $1.716. Então, é bem alto esse valor. E mais aqui abaixo, você pode entrar em contato, então, com essa empresa Astro 34, que é a representante oficial da Chemo Software no Brasil. Então, aqui são os dados, o telefone, o e-mail, o site, que é www.astro34.com.br. Ok, então. Aqui é a interface do Unscramble X. Primeiro, a gente vai importar dados de outro software, o que é possível aqui. Você pode importar dados do Excel, do MATLAB e de outras fontes também. Aqui eu vou importar dados do Excel. Ok. Eu importei dados da manteiga, que estão disponíveis no Drive do professor Reinaldo Teófilo. Então, aqui são dados sobre o ranço da manteiga, se eu não me engano. Enfim, então, antes de começar qualquer análise de dados multivariados, é preciso, então, pré-tratar esses dados, como a gente aprendeu em sala de aula. O pré-tratamento, ele pode ser chamado tanto de transformação ou pré-processamento.
Porém, aqui no Unscrambler, ele chama todo o pré-tratamento de transformação. Aqui, então, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em Transform, ou a gente vem aqui em Task, Transform, e escolhe o tipo de pré-tratamento que pode fazer. Tem aqui, então, alisamento, normalização, derivada e MSC. Pode centrar, escalar os dados, pode mudar o peso para cada variável, enfim. Então, primeiro a gente vai centrar e escalar esses dados. Como que a gente faz isso? Então, voltando aqui, Task, Transform, Center and Scale. Ok, aqui eu vou selecionar todas as minhas colunas e todas as minhas linhas, ou também eu posso clicar, cancelo, posso clicar aqui em Define, e posso selecionar as colunas e as linhas que eu quero tratar. No meu caso, eu quero tratar tudo, então eu cancelo essa parte. Eu vou centrar meus dados na média, no mean, e vou escalar de acordo com o Standard Deviation, que é desvio padrão, né? E aqui eu posso ter uma previsão do meu resultado, Preview Result. Aqui, como a gente pode ver, o espectro original e o espectro tratado. Então, eu dou OK. Então, eu centrei meus dados na média e escalonei de acordo com o desvio padrão. Aqui, então, do meu lado esquerdo, eu continuo com a minha planilha com dados originais e aqui a minha segunda planilha com os dados centrados e escalados. Aqui são os meus dados tratados. Agora, com os meus dados primeiramente tratados, centrados na média, eu vou fazer outro tratamento, que é o smoothing, ou alisamento. O alisamento que nós aprendemos em sala, eu vou aumentar esses aqui, number of left side points, para 3. Então, meu número de pontos de alisamento serão 7. E aqui eu tenho meus dados, a previsão dos meus dados. Eu quero um polinômio de grau 2. Dou OK. Então, aqui eu tenho a minha planilha centrada, a minha planilha tratada com alisamento. E agora também eu quero tratar com a derivada. Eu vou aplicar a derivada primeiro, um polinômio. OK. Então, eu fiz 3 tipos de pré-tratamento. Centrei na média, alisamento e primeira derivada. Então, todos os dados tratados aparecem à esquerda. Lembrando que, se eu desejo fazer um tratamento, o meu segundo tratamento, ou eu posso escolher a minha matriz original para fazer, ou eu posso escolher o meu primeiro tratamento para ser a base dele. Então, aqui todo tratamento que eu fiz teve como base o anterior. Esses são os meus dados tratados. Agora que eu tenho os meus dados tratados, eu posso fazer a análise multivariada. Venho aqui em Task, Analyze. Então, aqui na barra Task, Analyze, aparecem todos os métodos de análise multivariadas que um Scramble-X possui. Além dessas análises de dados multivariados, a gente também pode fazer alguns testes estatísticos, como teste T, teste Z. Aqui tem o PCA, tem o Cluster Analysis, que é análise de agrupamentos hierárquicos, tem regressão linear múltipla, tem regressão dos componentes principais, tem regressão PLS. Então, aqui existe uma variedade, então, de métodos de análise multivariada.
A primeira análise que eu vou fazer é a análise de agrupamentos hierárquicos, que é o HCA. Análise de agrupamentos hierárquicos, HCA, chamado aqui de Cluster Analysis. Nessa análise, então, eu vou dizer quantos agrupamentos que eu quero, number of clusters, eu quero 5. Aqui, de novo, eu posso escolher toda a minha planilha, toda a minha matriz, ou só alguns pontos, eu vou fazer para todos os pontos. Eu vou escolher o método de single linkage e com a distância entre os pontos euclidiana. Então, eu dou OK e um dendrograma é gerado. Esse dendrograma, ele mostra os agrupamentos em cores diferentes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 agrupamentos diferentes pelo dendrograma, ou você pode ver aqui que nos resultados os agrupamentos eles são descritos também aqui. Nesse caso, temos 1, 2, 3, 4, 5 agrupamentos, como esperado. Então, esse é a análise de agrupamentos hierárquicos. Agora, eu vou fazer, então, a partir dos meus dados tratados, eu vou fazer uma análise de PCA, análise de componentes principais. Na análise de componentes principais, então, eu posso escolher o meu número máximo de componentes, que eu vou deixar aqui 7. Meus dados centrados na média, do Next. Aqui, então, nessa barra de PCA, eu tenho 4 etapas a se fazer. Primeiro, eu vou colocar os dados que eu quero analisar, que é a planilha tratada, com o meu número máximo de componentes 7. Aqui na Weights, eu posso mudar o peso de cada variável. Como, por exemplo, se uma variável é mais importante que a outra, eu mudo esse peso aqui, mas eu não vou mudar. Aqui na aba de validação, você pode mudar o método de validação e aqui também o algoritmo usado. Eu vou deixar o Singular Value Decomposition, SVD, que foi o método aprendido em sala. Então, eu dou Finish, OK. Dei OK. Então, foi gerado meu gráfico de scores, meu gráfico de loadings, um gráfico de influência e de explain variance, de variância explicada. Então, aqui a minha variância de 62% para o grupo 1 e 18% para o grupo 2. Aqui eu tenho meu lado esquerdo, eu posso visualizar os meus gráficos, foram gerados 3, 6, 9, 10 gráficos, mas aqui na minha interface principal só aparecem 4, mas ao clicar eu posso visualizar todos os gráficos gerados. Análise de HCA e PCA feitas. Qual a minha impressão sobre o software? Esse software ele é bem fácil de instalar e muito intuitivo. Além disso, ele é um software famoso, popular, porque muitas informações sobre eles podem ser encontradas na internet. Então, muitos tutoriais, muitas dicas podem ser usadas. Além disso, ele tem uma ajuda aqui muito importante, que é na barrinha Help, Contents. E tudo que você precisar entender sobre a análise do que você está fazendo, você pode vir aqui no Help e vai abrir uma janela, com todas as análises que você pode fazer. Por exemplo, a análise de PCA que eu fiz. Tem aqui Plot Interpretations. Se você não entende alguma coisa, você pode vir aqui e clicar para saber mais sobre o método. Então, PCA Overview. Tem o gráfico de scores, ele explica o que é. This is a two-dimensional scatter plot. É um gráfico bidimensional.
para dois componentes principais. Então aqui ele explica o que são os scores, como analisar, e também explica os loadings, o que são os loadings, como analisar os loadings. Aqui outra análise que a gente fez e também está descrita aqui é Cluster Analysis, Plot Interpretations, como analisar esse gráfico. Então é um software bem completo e se você tiver alguma dúvida sobre ele, você pode vir aqui no Help Contents, que nessa barra vai ter explicação sobre como interpretar os dados que são gerados aqui. Então é isso, muito obrigada pessoal, até a próxima.